Muito comum ouvirmos que a palavra igreja vem do grego eklesia, que significa chamados para fora. Eu nem sei se eu falei certo aqui, São, você me corrige depois. Ou seja, isso quer dizer que a igreja deve ser missionária e voltada para as necessidades da sociedade. Isso está correto? Pois é, André, tem razão, você está certo, sim, está certinho, a igreja, a eclesia, a ideia é ser, sim, chamado para fora. É interessante isso, porque quando a gente pensa em igreja, né, normalmente a gente tem uma tendência assim, de pensar meio para dentro, né? A gente sempre pensa em igreja como um grupo, assim, selecionado, né, que se reúne num lugar diferente e pensando assim nas suas necessidades internas. Mas você tem razão, a igreja, quando ela surge no Novo Testamento, a igreja de Jesus Cristo, ela é convocada, né, para trazer assim as boas notícias que são aí a resposta à necessidade do coração daqueles que fazem as grandes perguntas da vida e que estão procurando resposta para o coração e para a sua alma. E, de fato, a igreja deve ser missionária e ela é voltada, sim, para abençoar a sociedade. Você falou, né, as necessidades da sociedade. Aí a gente precisa até depois discutir com mais calma, né? Porque às vezes a sociedade acha que precisa de uma coisa e precisa de outra, né? Então nem sempre, assim, aquilo que parece estar na pauta do interesse de grande parte da sociedade é o que é mais importante, mas toda razão, igreja deve existir para atingir aí o coração e a vida daqueles que estão precisando de Deus, da sua palavra e das soluções de Deus para a nossa vida. Agora, professor Luiz Saião, fala pra gente assim, o que realmente significa ser igreja. Olha, André, a gente quando pensa muitas vezes em igreja, nós temos algumas ideias, né, na nossa realidade de hoje, que são ideias assim equivocadas. Tem gente, por exemplo, que acha que igreja é simplesmente uma instituição, né? Ou seja, tudo para existir juridicamente precisa de um CNPJ, né? A igreja é mais uma coisa, uma personalidade jurídica que existe e ela funciona como tal. Tem gente que enxerga como mais uma organização que existe aí juridicamente na sociedade. Outras pessoas, alguns até bem igrejeiros, né? Eles entendem que a igreja assim, é uma espécie de clube. É o clube santo para a gente se encontrar e botar as fofocas em dia, né, com os nossos amigos e queridos. Então é um point, né, um lugar de encontro do pessoal que se conhece e tem muita coisa em comum. A ideia não é essa. Para outros a igreja é um lugar mágico, é um templo sagrado, né? Ele vai lá porque ele acha que Deus meio que mora lá, né? E para receber alguma coisa boa de Deus, só se ele entrar naquele santuário, né? Que é especial. Mas nenhuma dessas ideias tem a ver com igreja. De acordo com o Novo Testamento, igreja, André, é uma comunidade de pessoas. Deus habita nas pessoas e essa reunião, esse santo ajuntamento, né? Esse grupo de pessoas que são esses discípulos de Jesus que se reúnem para reconhecer quem Deus é e para colocar em prática aquilo que Deus pede de nós, que é fazer a missão de proclamar essas boas notícias do Evangelho. É aí que está, né, a essência de ser igreja. A igreja é essa comunidade dos discípulos de Jesus que adoram a Deus e praticam, colocam em prática a missão dada por Jesus. Pergunta do Caio, do Amazonas. Por que as igrejas têm tantos problemas, professor? O senhor falou aí que ela é a comunidade daqueles que amam a Deus, a gente até ouve dos santos e dos regenerados, e ela deveria ser melhor do que a sociedade, não concorda? Só que muitas vezes parece que a igreja é pior. Pois é, André, é complicado esse negócio. É igual aquela história do sujeito que estava procurando uma igreja perfeita, né? E saiu andando. No dia que ele achou, ele entrou e estragou tudo, né? Porque ele já não era perfeito.
Então, qual que é o problema, né? O problema, eu gosto de brincar, né? E brincar falando sério, a igreja é feita por nós. Só falta desatar os nós, porque é nó para tudo quanto é lado. A Bíblia fala de pessoas salvas por Cristo, mas essas pessoas são pessoas o quê? São pessoas que foram perdoadas, pessoas que foram recebidas por Deus por causa da sua graça e do seu amor. E não quer dizer que essas pessoas foram aperfeiçoadas, que elas resolveram suas crises, que elas são pessoas totalmente virtuosas. Elas são pessoas com problemas. E o que acontece? Sempre que a gente tem um grupo de pessoas convivendo, né, junto, é claro que os defeitos, as falhas, as diferenças, né, os atritos se tornam uma realidade maior. Todo mundo é lindo e maravilhoso desde que fique longe da gente, né? Quando a gente começa a conviver e surgem aí as diferenças e os atritos, então o desafio é maior. Então, a igreja é o ambiente onde nós temos a oportunidade de crescer como um indivíduo dentro do grupo. Então nós temos o desafio de enfrentar os erros das pessoas, de reconhecer esses erros como erros de frente, de aprender a lidar com eles, a perdoar, tudo isso. Então, às vezes, a relação de conflito é acentuada, mas isso já era assim, né, entre os próprios discípulos de Jesus. Várias vezes, por exemplo, uma vez, alguns deles chegaram lá, a mãe de alguns deles falou assim, eu queria que os meus filhos ficassem, né, na posição proeminente, aí os outros ficaram revoltados. Então, sempre nós temos essa luta, e o desafio é exatamente através da graça de Deus, do poder de Deus, é vencer e crescer, né, porque a grande vantagem da igreja é que quando nós convivemos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas intolerâncias, os nossos erros aparecem e é a chance deles serem tratados e conversados. Então, parece que muitas vezes o pior pode se tornar o melhor. A pergunta agora é do Ricardo, de Campinas, São Paulo. A igreja são as pessoas e não um lugar, a gente já sabe disso. Então, por que precisa ter um templo, um salão de reuniões próprio e especial para a reunião dessa igreja? Não é mais fácil e barato alugar um lugar? Pois é, André, a pergunta aí do Ricardo é muito boa e importante. De fato, igreja não é templo, igreja é a comunidade e muita gente precisa entender isso. Veja bem, o templo não deve ser entendido como uma espécie de santuário sagrado. Essa era uma visão que tinha no Antigo Testamento. A Bíblia já vai mostrar para nós no Novo Testamento que agora nós sabemos que Deus habita em nós pelo seu Espírito e o lugar é menos importante. Mas a questão é a seguinte, uma vez que a igreja faz a obra de Deus, ela anuncia o Evangelho, ela começa a crescer. Então daqui a pouco você tem 200 pessoas numa comunidade. Puxa vida, não dá para colocar isso na casa de uma pessoa e você vai precisar de um espaço maior. O que acontece? A gente chama esse espaço maior de templo. Agora, o tanto de atenção que a gente dá para esse templo, o templo deveria ser principalmente um lugar funcional, que servisse para as reuniões, né, e atendesse às necessidades ministeriais da igreja. A questão do templo deve ser simplesmente uma realidade de uma construção dedicada ao trabalho de Deus, mais do que um lugar sagrado. Se nós temos um grupo pequeno que pode se reunir numa casa, tudo bem. Se nós temos um grupo maior, é necessário um espaço maior. É apenas isso que a gente precisa entender.